Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nessa edição, vamos bater um papo com o dermatologista Dr. Bruno Santana, que irá falar sobre o Dezembro Laranja, que é a campanha de conscientização sobre o câncer de pele. Não saia daí! Você já ouviu falar em transplante de medula óssea e de tecidos? Esta ação pode salvar muitas vidas, tratando doenças como câncer, leucemias e linfomas. Confira este vídeo do Ministério da Saúde, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre o transplante e te orientar a praticar este ato de amor. Você sabe o que é transplante de medula óssea e de tecidos? Um transplante de medula óssea, ou células-tronco, como também é chamado, é a substituição de uma medula doente por células-tronco saudáveis. Essas células-tronco vêm da medula óssea, do sangue periférico ou de sangue do cordão umbilical e placentário, para o tratamento de diversas doenças, como câncer, leucemias e linfomas. O transplante pode ser de dois tipos principais: autólogo, quando as células doadas vêm do próprio indivíduo a ser transplantado, ou alogênico, quando as células vêm de um outro indivíduo compatível. Os doadores são cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que tem mais de 5 milhões de cadastros e é o terceiro maior do mundo. E o Brasil ainda está conectado a uma rede internacional que permite a busca mundial de doadores e receptores. Além da medula óssea, tecidos como córnea, pele, osso, cartilagem, válvulas cardíacas, entre outros, podem ser doados e transplantados. Eles são enviados para bancos de tecidos, assegurando sua qualidade e segurança. Seja para tratar patologias oculares, pacientes acidentados, queimaduras graves ou feridas e até doenças cardíacas. Por isso, é tão importante fazer parte dessa corrente pela vida. Doe órgãos e tecidos. Converse com a sua família. Com o objetivo de ampliar o acesso dos usuários aos serviços de saúde, 18 UBSs estarão funcionando em horário estendido de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do SUS para o atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. São ofertados serviços variados como consultas, salas de vacina, curativos e de observação, atendimento odontológico eletivo e de urgência, acolhimento a pacientes com síndromes gripais, testes para a detecção da Covid-19, HIV, sífilis, hepatite e gravidez, além de aferição de pressão, glicemia e outros serviços. Dezembro é o mês de prevenção ao câncer de pele e por isso temos a campanha Dezembro Laranja. E hoje, para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio do Saúde Ativa o dermatologista Dr. Bruno Santana. Dr. Bruno, é um prazer tê-lo aqui no programa Saúde Ativa. O prazer é nosso e quero já de antemão agradecer o espaço para estar divulgando essa campanha, né, que é anual, que todos os anos acontece. Tinha tido só uma pausa por causa da pandemia do Covid e agora a gente está voltando com toda a força. Doutor, temos aqui alguns dados que falam que o câncer de pele corresponde a 33% de todos os diagnósticos da patologia no Brasil e, por ano, aproximadamente 180 mil novos casos são registrados. Pela sua avaliação, doutor, a que se deve este aumento tão grande? Primeiro é bom se frisar que provavelmente esses números são subnotificados, né? A gente não tem no Brasil uma obrigatoriedade de notificação dos casos de câncer de pele. Então o câncer de pele não entra como uma chamada doença de notificação compulsória. Então, não é obrigado a comunicar a algum órgão controlador os casos que aconteceram. Então existem com certeza absoluta inúmeros tumores que passam sem ser diagnosticados ou são retirados sem ser feita patologia. Então esse número provavelmente é muito maior. E esse número é grande porque, principalmente no Brasil, a gente vive numa região que tem sol o ano todo, né? Na maior parte do nosso país, a gente tem uma luminosidade muito grande. Exceto o sul, as outras regiões todas a gente tem essa incidência de radiação ultravioleta muito alta. E a miscigenação racial faz com que todo mundo tenha um quê de pele mais clara, um quê de pele mais sensível a essa radiação. E o último fator é o aumento da longevidade da gente. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Quanto mais tempo eu
tenho de vida, mais tempo eu passei exposto à radiação ultravioleta. Consequentemente, aquele efeito cumulativo do sol na pele vai se manifestando. Então a gente hoje já encara com certa naturalidade, por exemplo, alguns casos de câncer de pele menos agressivos em idosos. Ou seja, a gente encara isso como se fosse algo comum ou próprio do envelhecimento. Doutor, fala pra gente a importância, inclusive, desta campanha que todos nós conhecemos como Dezembro Laranja e o porquê o laranja. Na verdade, assim, essa campanha é importantíssima por causa da falta de uma política pública de prevenção, de tratamento, né, de manejo do câncer de pele. Só para você ter uma noção, no Brasil, o protetor solar não é considerado medicamento. Ele tem uma tributação, quando importado, altíssima comparado aos cosméticos. Então, falta um pouco de boa vontade do poder público com relação a isso. Então a Sociedade Brasileira de Dermatologia viu a necessidade da população inicialmente ser mais bem informada sobre o problema. A gente até tem uma campanha que tenta ser resolutiva. A gente vai ter o dia de atendimento, portas abertas aos pacientes no dia 3 de dezembro lá no Hospital Universitário. A gente tenta operar os casos que dão para ser operados no mesmo dia, tá? Mas a gente sabe que isso a gente atende só a pontinha do iceberg, né? O problema é muito maior. Então, o maior papel dessa campanha, por isso que é um mês inteiro, e a cor laranja por causa da cor do sol, por causa da referência ao verão, a gente vai ter um foco maior na informação. Então, vão ser assim, apresentados materiais tanto impressos, como em mídia social, como aulas existem prontas, para conscientizar a população que não basta saber que tem a campanha no dia 3, quem puder ir vai, e o resto da população não faz nada. Não, as pessoas precisam entender o que é o câncer de pele, que precisam se cuidar o ano inteiro, que precisam ter consultas periódicas com dermatologistas, que dessa forma a gente vai conseguir fazer diagnósticos mais precoces. E aí o câncer de pele é praticamente 100% curável. Quando eu diagnostico logo no início, a taxa de cura é muito mais alta. Doutor, eu imagino que todos que nos assistem, uma grande maioria, na verdade, tem uma associação de que câncer de pele é muito mais, ou acomete em pessoas de pele clara, porque a gente pensa muito que o câncer de pele está associado ao sol. Mas fala pra gente, pessoas de pele clara, negra, ambas podem sim ter câncer de pele? Todo mundo tem um risco de ter câncer de pele, tá? Então a gente nasce com uma predisposição genética para ter câncer de pele. Isso é individual, isso é de cada pessoa. Principalmente no Brasil, como eu falei anteriormente, que a gente tem uma miscigenação racial muito grande. Mas é claro, pessoas de pele mais clara, pessoas de olhos claros e pessoas de cabelos claros, cabelos claros naturais, não vale cabelos tingidos, né? Tem um risco aumentado. Então você pega regiões do Brasil, ou pega regiões do nosso estado mesmo, pegar a região ali do Agreste, né? Depois de Itabaiana, por exemplo, que tem uma população muito mais clara, pele mais clara, com a descendência assim, francesa, holandesa, a gente tem uma incidência aumentada. Então, assim, o fato de eu não ser branquinho não quer dizer que eu não tenha câncer de pele. Sim. Porém, os indivíduos de pele mais clara vão ter um risco maior e precisam de uma proteção maior. Doutor, a gente fala tanto de câncer de pele, mas o que possivelmente causa? É o excesso de sol? É alguma mutação? É um problema genético? O que estaria associado ao câncer de pele? O câncer de pele é uma combinação que eu costumo brincar que assim, é o querer e o poder. O querer que eu quero dizer é da pessoa que se expôs ao sol. E o poder ter câncer de pele é ter uma genética que predispõe a isso. Então você vai encontrar pessoas diferentes que tomam sol do mesmo jeito e algumas vão ter câncer de pele e outras não vão ter. Então a gente nasce marcado já geneticamente com um risco determinado para ter câncer de pele. Aquilo a gente não consegue mudar. Hoje a gente ainda não tem nenhum tratamento que interfira nessa situação. Por isso que a gente bate muito na tecla da proteção solar. Por quê? A exposição solar é o fator extrínseco, ou seja, é aquele fator que não depende da genética, que tem a maior importância no que diz respeito ao surgimento do câncer de pele. É por isso que as campanhas de prevenção ao câncer de pele batem muito na tecla da proteção solar, da prevenção do câncer de pele, diminuindo a exposição ao sol, ou seja, diminuindo esse risco. Mas ter câncer de pele vai depender de geneticamente eu ser predisposto e da minha exposição solar. Não é à toa que você vê câncer de pele, por exemplo, que aparece em lugares do corpo que não tomam sol, que não são expostos nem no dia a dia, às vezes muito menos recreacional. Tá? Então, mesmo áreas cobertas, você tem um risco de ter câncer de pele. Doutor, fala-se muito na questão da proteção solar, né? E dos cuidados e horários. Geralmente, por exemplo, tem pessoas que dizem, não, eu vou à praia bem cedinho, 7 horas da manhã, retorno às 10, porque o sol mais tarde, já tem gente que gosta daquele sol bem forte para, né, pegar um bronze. Mas
fala para quem nos assiste, qual o melhor horário, o horário ideal que seria menos agressivo, e é óbvio que esse horário que o senhor informar deve estar associado à proteção solar. Bom, vamos lá. Então, assim, as pessoas devem ter uma informação ainda fixada na memória, que se dizia que o sol até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde era um sol saudável. Sim. Isso era quando a gente dava importância com relação ao câncer de pele só para a radiação ultravioleta tipo B, que o auge dela, que o pico dela é das 10 da manhã às 4 da tarde, fazendo um pico maior na hora do almoço, por volta do meio-dia. De alguns anos para cá a gente já descobriu que a radiação ultravioleta tipo A também induz o câncer de pele. E a radiação ultravioleta tipo A, ela é máxima na hora que o sol nasce e ela só diminui na hora que o sol se põe. Então hoje a gente tem dois componentes do sol que interferem no surgimento do câncer de pele, tanto o UVA como o UVB, ou seja, radiação ultravioleta tipo A e radiação ultravioleta tipo B. Não é à toa que hoje a gente vê nos rótulos dos protetores solares uma nomenclatura de proteção UVA e proteção UVB. Antes só vinha aquele númerozinho do FPS, que aquilo fazia referência à proteção UVB. Sim. Então, enxergando dessa nova ótica, ou seja, da importância dos dois tipos de radiação ultravioleta para o câncer de pele, não existe sol saudável. Ponto. Então, em qualquer momento que eu for me expor ao sol, eu devo me proteger. Proteção solar não quer dizer usar protetor solar, quer dizer usar um boné, uma viseira, um óculos escuro, uma camisa de manga longa, pode ser com proteção UV nesses tecidos mais novos, uma camisa de algodão ajuda também, tá? Uma sombrinha, um guarda-chuva, ficar na sombra. Então, quando a gente fala em proteção solar, todo mundo só associa a protetor solar. Sim. E proteção solar é algo muito maior que isso. Claro, se eu tiver que escolher um horário para eu me expor ao sol que seja menos agressivo, esse horário é no início da manhã e no final da tarde, onde o UVB vai ser mais baixo e eu vou ter basicamente só UVA. Então, o sol da manhã, do início da manhã e do final da tarde é um pouco mais saudável, mas esse sol também induz câncer de pele. Então, como você falou, mesmo nesses horários, a gente tem que estar, de preferência, protegido do sol. E aí falando desta mancha, ou seja lá o que aparece, que a gente tem que ficar atento que é diferente, né? Porque hoje em dia as mídias sociais, a TV, ela traz uma amplitude das informações para a gente e a gente acaba sabendo um pouco mais as coisas do que anteriormente. Mas o que a gente pode perceber que tem tal diferente no nosso corpo, que deveria chamar a atenção para que a gente busque uma ajuda médica e fique sabendo se é ou não um problema de câncer de pele? Bom, no que diz respeito ao câncer de pele, a gente tem um grande problema que é a heterogeneidade das lesões. Ou seja, existe uma diversidade de formas do câncer de pele se apresentar na pele do indivíduo. Então pode ser uma mancha, pode ser um caroço, pode ser uma ferida, pode ser uma verruga. Então assim, é muito complexo. Não dá pra gente dizer, se surgir esse determinado tipo de lesão é câncer de pele. Não. Tem lesões que são pretas, que são grandes, que são verrucosas, que crescem rápido, são feias e são benignas. E tem lesões que são da cor da pele, não sangram, não coçam, não dói e é câncer de pele. Então assim, claro, existem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, o indivíduo tem inúmeros sinaizinhos, todos com características bem parecidas, mais ou menos a mesma cor, formato parecido, e de repente aparece um sinal muito diferente dos outros, que é o que a gente chama de sinal do patinho feio. Opa, por que aquela lesão é diferente? Então isso chama a atenção. Uma segunda coisa que pode sinalizar algum problema mais importante que precisa de atendimento são o surgimento de feridinhas que não cicatrizam. Então, sem razão de ser, aparece um lugar que machuca, que forma uma casquinha, que sangra de vez em quando você vai enxugar o rosto e passa a toalha, tá? Aí cicatriza, um tempo depois abre no mesmo lugar de novo, fica irritando com facilidade, vai fazer a barba, machuca. Então, isso pode sinalizar algum problema. Mas a forma de se diagnosticar com mais precisão é procurar atendimento especializado. Então, famílias, indivíduos que têm um histórico familiar muito forte para câncer de pele, devem fazer um acompanhamento periódico, uma vez por ano, tá? Procurar um dermatologista, porque sempre diagnosticado numa fase inicial, o câncer de pele é quase 100% curável. O senhor acabou de falar de diferentes formas, né? Verruga, mancha, mas também cada forma seria um tipo de câncer ou existe um único tipo, mas de formas diferentes? Não, a gente tem vários tipos de câncer de pele. 3 são os tipos mais frequentes. A gente tem o carcinoma base celular, que é o mais comum e o menos agressivo de todos. Tem o melanoma, que é o vilão da história, que é o tipo de câncer de pele mais agressivo, que é o responsável pelo maior número de mortes no mundo.
né? Só que ele é o menos frequente dos três, representa só cerca de 2% dos casos, e você tem o carcinoma espinocelular que fica no meio do caminho dos dois. E assim, e a forma de apresentar entre eles ela é diferente, e dentro de cada tipo de câncer de pele você ainda tem subformas diferentes. Então o leque de maneiras de se apresentar o câncer de pele é, posso dizer que quase infinito. Você tem inúmeras formas. Por exemplo, o carcinoma basocelular que se apresenta de forma mais variada, a gente não consegue fazer uma descrição precisa que represente todos os carcinomas basocelulares. Então, é difícil, tá? Não dá para padronizar uma descrição de câncer de pele que se encaixe para todos os tipos de câncer de pele. Doutor, e detecção? O paciente vai lá, está com alguma mancha, alguma verruga diferente, faz essa avaliação. Como é que vocês médicos avaliam o que é? Precisa de um exame de sangue, uma biópsia, a olho nu? Como é que vocês conseguem ter a certeza de que é um câncer de pele? Então assim, o diagnóstico de câncer de pele começa inicialmente por um bom exame clínico, tá? Então na consulta a gente vai avaliar a pele do paciente, seja a olho nu, seja usando alguns aparelhozinhos como dermatoscópios, que parecem pequenas lupazinhas, mas tem uma fonte de luz diferente, capacidade de aumento maior, certo? E se permanecer a dúvida, quem confirma o diagnóstico é o exame anatomopatológico, o que as pessoas chamam popularmente de biópsia, tá certo? Você tira um fragmento do tumor e manda para a patologia. Ou quando a lesão é menor, você já tira a lesão toda e manda ela para exame. Então a patologia, o exame anatomopatológico, é que vai confirmar o diagnóstico. A depender do diagnóstico, a gente pode fazer alguns exames complementares, exames de sangue ou exame de imagem, para rastreamento de possíveis metástases. Ou seja, a gente vai fazer um mapeamento do corpo do paciente para alguns subtipos de câncer de pele que podem espalhar para outros lugares, tá certo? Isso a gente chama de estadiamento. Mas para diagnóstico de câncer de pele não se usa exame de sangue, não se usa exame de imagem rotineiramente. Esses exames podem ser utilizados no momento posterior para detecção de metástase nos casos pertinentes, tá certo? Como carcinoma espinocelular e melanoma. Era justamente a próxima pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor falou em metástase, se o câncer de pele pode levar a óbito. Mas a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para o senhor esclarecer essa dúvida. Fiquem aí, voltamos já. Estamos de volta com Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com o dermatologista Dr. Bruno Santana. Estamos falando sobre a campanha do Dezembro Laranja, que é o combate ao câncer de pele. Mas olha só, perdeu o primeiro bloco, não tem problema nenhum. Vai lá no nosso canal no YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise do programa. E tem outros também. A cada semana trazemos um médico, um especialista em alguma área da saúde para bater um papo e tirar dúvidas aí e vocês podem assistir a reprise, tá bom? Fiquem conosco. Doutor Bruno, um bate-papo muito interessante agora no primeiro bloco e ficou uma dúvida, né, antes de a gente ir para o intervalo, se o câncer de pele, ele pode sim levar a óbito, já que o senhor falou anteriormente sobre metástase. Bom, para surpresa da maioria das pessoas, o câncer de pele é a principal causa de óbito entre os cânceres no mundo. Tá? Entre todos os tipos de câncer de pele é o câncer que mais mata. Tá? Por isso que eu falei anteriormente que falta um pouco de atenção do poder público com relação a essa doença. Para nossa sorte, o subtipo de câncer de pele mais comum, que representa mais ou menos 80% dos casos, que é o carcinoma basocelular, ele habitualmente não dá metástase. Ele é um tumor de crescimento lento, é um tumor que demora a crescer e ele provoca uma destruição geralmente local, ou seja, a preocupação é com a área que ele está acometendo. Infelizmente, em alguns casos fortuitos, ele se localiza em áreas que invadem outros órgãos. Então não é comum, por exemplo, um carcinoma basocelular dar metástase à distância. Agora, por exemplo, casos de melanoma, como falei anteriormente, que é o tumor mais agressivo dos cânceres de pele que a gente trata habitualmente. A diferença de um mês a mais ou um mês a menos entre diagnóstico e tratamento é a diferença entre cura e morte. Tá? Então, se eu pego uma lesão de melanoma numa fase inicial, a taxa de cura gira em torno de 90% a 95%, ou seja, altíssima. Você cura praticamente todos os pacientes. Se eu pego um paciente que já tem um melanoma numa fase mais avançada, já com metástase, ou seja, talvez poucos meses depois dele ter surgido, a taxa de sobrevida em 5 anos não chega a 10%. Então, a diferença é diagnóstico precoce e tratamento o mais rápido possível. É isso que a gente tenta conscientizar a população, é isso que a gente tenta implementar quando dá, por exemplo, lá no Hospital Universitário
no ambulatório que a gente faz de tumores lá, tratando os casos mais graves de câncer de forma mais rápida. Eu estou realmente em choque, doutor. Eu imagino que muitos em casa também que estão assistindo, porque a gente não leva tão a sério a questão da pele, a questão do câncer de pele. Outros tipos de câncer a gente fica mais atento, né? E eu vou aqui repetir mais uma vez, todo o programa eu acabo me tornando também, eu acho que chata, porque eu sempre repito a mesma coisa, de a gente ter o cuidado de buscar um médico, um especialista na área. Porque sempre a gente fala muito, não, as redes sociais, o Google, eu estou com algum sintoma, apareceu uma manchinha, as pessoas colocam, né, no Google, pesquisa, vai lá, compra o medicamento e começa a utilizar a pomada ou remédio, seja lá o que for, para melhorar. Então a minha vizinha teve algo parecido. É bom a gente reforçar e sempre deixar claro que a busca de um médico especialista é muito importante neste momento. Com relação especificamente ao que a gente vem conversando aqui, que é o câncer de pele, até para o médico generalista é um pouco complicado. Como a gente falou no bloco anterior, a diversidade de apresentações clínicas torna o diagnóstico do câncer de pele algo diretamente ligado à prática do dia a dia. Ou seja, quem lida com câncer de pele todos os dias vai ter uma facilidade maior. Quem não lida com ele vai ter uma dificuldade maior. Então, assim, se basear em imagens do Google ou descrição, você encontra, a gente costuma brincar no meio médico, né, do Dr. Google, né, porque o paciente chega lá com a orientação do Dr. Google na mão. Isso é muito complexo, porque às vezes a pessoa... Informação é fundamental, acho, na vida das pessoas hoje, mas você, na internet, você tem uma informação boa e informação ruim, lado a lado, e você não consegue checar a procedência daquilo, né, a veracidade daquela orientação. Então, assim, gente, nada substitui a avaliação de especialista em nenhuma área. Não estou falando só em medicina, não, estou falando em tudo. Tá? Eu acho que, como eu costumo dizer, assim, resolver coisa de orelhada não funciona. Tá? Com a saúde isso é muito pior. Acho que a gente tem que levar mais a sério realmente e procurar, sempre que possível, uma avaliação mais detalhada. Doutor, falou-se muito das manchas, verrugas e outras coisas mais, mas as pessoas que têm um problema, geralmente outros tipos de câncer, existem dores, mal-estar, além do sintoma externo, visível, vamos dizer, né, a olho nu, existem também outros sintomas, a pessoa geralmente tem dores de cabeça, tem algum outro tipo de mal-estar, a não ser este das manchas no corpo? Então, eu brinco com meus pacientes que meu sonho é que câncer de pele doesse, ardesse ou coçasse. Tá? Nas fases iniciais, o câncer de pele ele é assintomático, ou seja, você não vai ter nenhum sintoma da lesão. Quando a lesão começa a aumentar, começa a crescer, ela vai ficando com episódios de sangramento aos mínimos traumas. Então, você vai passar a enxugar o rosto, vai passar uma toalha no corpo, sangra um pouquinho, fica aquela rajazinha de sangue na toalha. Você dorme, se a lesão nas costas, suja o lençol um pouquinho. Mas isso já vai acontecer numa fase onde o tumor já cresceu, já ficou maior. Então, não é o momento ideal de diagnóstico. Então, nas fases iniciais, que é o momento que a gente quer diagnosticar, porque o tratamento é mais simples, a gente não tem sintomas associados. E, inclusive, tem lesões de câncer de pele que não vão chamar nem a atenção da pessoa, porque ela às vezes é da mesma cor que a pele normal. Então, infelizmente, né, eu digo infelizmente não porque eu quisesse que a pessoa sentisse desconforto, mas é que quando gera desconforto, a pessoa procura médico. Verdade. Tá? Quando não gera desconforto, a gente empurra com a barriga, vai deixando, né? É igual ao dentista, né? A pessoa só vai no dentista quando o dente dói. Se o dente não doer, ela deixa de ir pro dentista. Verdade. Então, é igual na pele. Então, aparece um carocinho, aparece alguma lesão, a pessoa não sabe o que é mais, não está doendo, não está me incomodando, deixa para lá. E as lesões de câncer de pele na fase inicial são todas assintomáticas, não tem sintoma nenhum. E a pessoa que é detectada com câncer de pele, doutor, ela passa a ter restrições na vida dela, de alimentação, de sol, de alguma coisa que ela tem que evitar durante o tratamento, enfim, e também após o tratamento? Com relação a restrições da vida cotidiana do indivíduo, a restrição que a gente vai ter realmente é com relação ao sol. Tá? Nem todo câncer de pele surgiu por causa do sol, mas como eu falei anteriormente, o sol é o principal fator externo que pode agravar a predisposição daquela pessoa a ter câncer de pele, ou seja, vai aumentar o risco de surgirem novas lesões. É bom que se frise que o sol que a gente toma hoje não vai fazer surgir um câncer de pele amanhã ou na próxima semana ou no próximo mês. O grande problema do sol é que a gente toma ele hoje e com relação ao câncer de pele ele vai repercutir daqui a 10, 15, 20 anos. Então é difícil convencer um jovem, ó, não toma sol não vai bronzear não, que faz mal para sua pele. A pessoa vira para você e faz, poxa,
eu tomo sol e não acontece nada. Isso. Como é que você está dizendo que vai acontecer alguma coisa? Aí vai pagar o preço lá na frente. Então, isso é como se fosse um empréstimo consignado que a gente toma quando está se expondo ao sol. Sim. Tem um período de carência muito longo e vai pagar os juros lá na frente. Então, o câncer de pele que surge por causa do sol hoje foi por causa daquele sol que você tomou há 10, 15, 20 anos lá atrás. E ele vai tendo um efeito cumulativo. E a gente não tem nenhum tratamento que zere esse efeito cumulativo. Então, assim, vai usar um creme, vai fazer um laser, vai aplicar um aparelho X. Não existe nada, nem efetivamente comprovado, nem em estudos avançados que a gente sabe que estão acontecendo, que consigam gerar esse efeito. Então, o sol que eu tomo agora, eu estou guardando aquilo. É como se eu estivesse gastando uma poupança. Sim. E aquela poupança não é reposta. Tá certo? E quando eu trato um câncer de pele, eu continuo com aquele mesmo desgaste, aquela mesma agressão anterior que eu tinha na minha pele. É por isso que é comum, depois que a gente opera um câncer de pele, que o paciente venha a ter outros tumores depois. É por isso que um paciente tratado de câncer de pele tem que acompanhar por pelo menos 5 anos com a equipe que operou, porque novas lesões podem surgir em outras áreas, não necessariamente na área operada. Outra pergunta que eu ia fazer posteriormente, saber, a pessoa que fez o tratamento, ela fica curada e acabou e está tudo bem? Não, o senhor já informou que tem que fazer esse acompanhamento. Então, a pessoa vai realizar o tratamento, ela sim está curada naquele momento, mas precisa ser avaliada ainda por 5 anos, seria isso? Na verdade assim, você opera, o tratamento ouro para câncer de pele é cirurgia, tá? Então você opera, por exemplo, na patologia vem tumor X, tumor tal, e margens cirúrgicas livres, ou seja, você removeu o tumor por completo. Ali a gente ainda precisa de um acompanhamento por 5 anos para eu dizer que aquele tumor está curado. Curar aquele tumor quer dizer que aquela lesão operada não vai voltar. Tá? Mas eu não tratei a pele do paciente no que diz respeito à genética dela para ter câncer de pele, muito menos a exposição solar que ela teve no passado. Então, outra lesão ou outras lesões podem surgir daquele mesmo tipo de câncer de pele que ela teve ou de um outro tipo de câncer de pele que ela teve. Então, o tratamento curativo do câncer diz respeito à lesão operada e não à tendência de surgimento de novas lesões. E para afirmar que aquela lesão operada, mesmo que veio com margens livres, está curada, eu preciso de 5 anos de acompanhamento. Entendi. Tá? Doutor, como é cirúrgico? É uma cirurgia complicada? É uma cirurgia que precisa de anestesia geral? É uma coisa que pode ser feita em consultório, em sua maioria? Então, assim, depende. A grande maioria dos pacientes de câncer de pele, a gente faz pequena cirurgia simples com anestesia local. Só que tem casos quando já vai tratar no momento mais inadequado, se demorou muito para abordar o paciente, o tumor cresceu, ou espalhou para outros órgãos, né? Aí você vai precisar de uma abordagem, às vezes, multidisciplinar, uma equipe cirúrgica composta por várias especialidades e que vai levar a uma reconstrução mais complexa. Aí você tem que fazer em centro cirúrgico. Então, o mundo ideal é um diagnóstico numa fase precoce do tumor, que você com anestesia local, com a cirurgia de 3, 4 pontinhos, você resolve. Cirurgia de 15, 20 minutos. Tá? Isso não é a realidade para todos os casos. Existem até situações que eu consigo tratar câncer de pele com creme para casa. Não preciso nem de cirurgia. Tá? A depender do subtipo de câncer de pele, já sendo câncer mesmo, a gente consegue usar um remédiozinho para casa, que você usa tem 2 opções no mercado, um que você usa durante 21 dias, outro durante 8 semanas, e que o paciente cura com um creme, com taxas de cura acima de 90%. Então, o segredo do câncer de pele, para simplificar a vida do paciente, para simplificar a complexidade do tratamento, para simplificar custo de saúde pública, é o diagnóstico precoce. Doutor, é uma coisa que eu acho interessante compartilhar com as pessoas. Antes de iniciarmos o bate-papo, o senhor falou que um dos lugares que mais se identifica, né, a lesão, o câncer de pele, é atrás da orelha. Então seria interessante a gente falar para as pessoas, como tem algumas áreas do nosso corpo a gente não consegue, né, ver com tanta clareza, que em algum período de tanto em tanto tempo a gente pedisse para alguém mais próximo, sei lá, o companheiro, o pai, a mãe, o irmão, para dar uma olhadinha em algumas áreas do nosso corpo para ver se está tudo bem, porque atrás da orelha, como é algo que você não tem dor, ela vai passar realmente despercebida e a gente não consegue, a não ser que alguém em algum momento preste muita atenção. A gente pode ter câncer de pele em qualquer lugar do corpo que tenha pele, tá certo? Então, mesmo em áreas cobertas que nunca tomaram sol, a gente pode ter câncer de pele. Então, e como você falou, tem áreas que a gente não consegue ver. Para sorte dos pacientes, a maior parte dos tumores surgem na face. Então, é um lugar que você está toda hora, vai escovar dente, está se olhando no espelho, vai pentear o cabelo, está se olhando no espelho. Então, é fácil você identificar algo novo que surgiu.
Pro restante do corpo, naquelas áreas você não consegue ver, às vezes no meio das costas, atrás da orelha, uma região difícil você examinar, pede para alguém uma vez por mês dar uma olhadinha, principalmente quando ele vai ficando mais velho um pouco, que o câncer de pele tem uma incidência maior, quanto mais velho a gente vai ficando. Então, depois da quarta, quinta década de vida, vai aumentando a incidência de câncer de pele. Né? Por exemplo, o câncer de pele é muito raro de surgir numa pessoa que não tenha uma doença de pele prévia que predispõe ao surgimento dele, por volta dos 15, 20, 30 anos de idade, não é comum. Mas numa pessoa de 60, 70 anos, já é uma coisa que a gente considera como natural. Então, precisa de um pouco mais de atenção na pele dessa pessoa. Ou seja, quem está morando com a pessoa, como você falou, companheiro, um familiar, ou um cuidador, dá uma olhadinha na pele dessa pessoa, porque podem surgir lesões em qualquer área do corpo. A gente fala de proteção. Por exemplo, é uma dúvida que eu imagino que muitas pessoas também tenham. A gente utiliza protetor, eu estou com um protetor aqui que eu coloquei às 7 horas da manhã. Possivelmente hoje a minha rotina ela vai até o final do dia, eu não vou colocar novamente. É muito automático isso. Qual é o ideal de a gente repor esse protetor solar durante o dia? E uma outra coisa, o protetor a gente só utiliza no rosto. Quando vai à praia, que geralmente a gente coloca no corpo inteiro. Na rotina de todas as pessoas, o protetor ele deve ser além do rosto, nas áreas que ficam mais expostas, por exemplo, mãos. A gente não coloca protetor. É interessante? Bom, então vamos lá. Primeiro, nenhum protetor solar dura tanto tempo como você estava questionando, né? Grande problema. Assim, em ambiente fechado, a gente fala de uma durabilidade média de 4 horas. Você exposto ao sol, uma durabilidade média de 2 horas. Então, qual protetor solar usar e como utilizar depende da rotina da pessoa naquele dia. Então, é claro na cabeça das pessoas que um filtro solar, um protetor solar que se usa para o dia a dia, ele é diferente do protetor solar da praia. No dia a dia você quer aquele protetor solar que fique sequinho, que não deixa a pele com brilho, né? Que tem o que a gente chama de efeito matificante, que quem olhe para você não veja que você está com protetor solar. Já na praia você não se incomoda que ele fique um pouquinho mais branquinho, porque você sabe que ele tem que resistir à água, você vai transpirar, vai estar mais exposto ao sol. Então, essa necessidade é bem clara, eu acho, na cabeça de todas as pessoas. Com relação à necessidade de reaplicação, vai depender do que a pessoa faz no dia a dia, pegando o cotidiano diário das pessoas, né? Então, dependendo da minha profissão, eu tenho uma profissão onde eu fico o tempo todo em ambiente fechado. Eu vou ter a mesma necessidade de protetor solar que uma pessoa que trabalha como, por exemplo, um engenheiro civil que está numa obra, que está em ambiente aberto, um lavrador que está no campo. Claro que é diferente. Então a gente vai ter uma necessidade de reaplicação diferente. Então, assim, uma regra mais ou menos que funciona bem. Estou mais exposto ao sol, estou na rua, estou trabalhando no local descoberto, desprotegido, reaplicar a cada 2 horas. Estou num ambiente fechado, saio esporadicamente no sol, reaplicar a cada 4 horas. O grande problema para vocês, por exemplo, é maquiagem. Para reaplicar o protetor solar tem que remover a maquiagem toda, reaplicar o protetor solar e recolocar a maquiagem. Então hoje você já tem algumas coisas que ajudam nesse sentido. Tem protetores solares com cor, né, que já são bem uma maquiagem, mas já ajudam um pouquinho. Ou tem pós-compactos, tem maquiagens que vem como protetor. Verdade. Ela não substitui o protetor, mas quebra um galho para você reaplicar naquele momento assim, ó, tô no corre-corre hoje gravando aqui o dia todo, não tenho como lavar o rosto, remover a maquiagem toda, colocar o protetor solar e remaquiar. Então você reaplica uma maquiagem, dá uma retocada na maquiagem com uma maquiagem que venha com fator de proteção. Entendi. Doutor, logo no início eu ia perguntar para o senhor, mas fiquei com uma dúvida. Fala pra gente, você é especialista em cirurgia micrográfica de morros. Seria isso? Isso. Explica para quem nos assiste. Na verdade, assim, a grande maioria dos cânceres de pele a gente trata com o que a gente chama de cirurgia convencional. Ou seja, a gente retira o câncer, coloca ele num potinho e manda para o laboratório para exame. Fecha a lesão e o paciente vai para casa. 1 semana, 10 dias, 2 semanas depois, ele volta com o resultado de patologia e a gente viu se saiu o tumor todo ou não. Existem técnicas, e a cirurgia micrográfica de moço é uma dessas técnicas, onde a gente faz um exame de controle intraoperatório de margens. Ou seja, eu retiro o tumor do paciente, coloco um curativo nele e durante o ato cirúrgico, esse material vai para um laboratório do lado da sala de cirurgia e a gente examina 100% das margens operatórias do tumor. Isso me dá 2 coisas. Me dá uma certeza maior de que eu removi o tumor, porque eu vou examinar 100% das margens, e me permite, já que eu vou fazer esse controle durante a cirurgia,
eu tirar menos pele sadia, que é o que a gente chama de margem de segurança. Então, quando a gente vai operar um câncer de pele, a gente tira sempre um pouco a mais de pele para ter certeza que ele está saindo todo. Ou para, pelo menos, aumentar a nossa chance de estar retirando o tumor por completo. Quando eu faço congelação, quando eu faço controle intraoperatório de imagens, eu posso diminuir essa margem que eu tiro a mais na cirurgia convencional. Isso é importante, por exemplo, em áreas como nariz, Sim. como pálpebra, como lábio, como orelha, que a gente não tem pele sobrando para fazer. Além disso, em caso de tumores um pouco mais agressivos ou tumores que foram operados e voltaram, esses tumores têm um comportamento um pouco mais infiltrativo, ele cresce mais escondidinho. É difícil a gente ver onde ele começa, onde ele termina. O controle intraoperatório de imagem tem uma importância grande. Então, assim, a gente começou a fazer cirurgia micrográfica de moço em Aracaju há mais ou menos 20 anos atrás. Sergipe foi o primeiro centro do Brasil a fazer cirurgia micrográfica de moço no Nordeste. Tá? A gente tinha isso só em estados do Sul e do Sudeste, a gente que trouxe isso para o Nordeste, a gente fez especialização lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, trouxe para cá isso. E a gente vem fazendo isso completa 20 anos agora no começo do ano que a gente trouxe para cá e ajudando alguns pacientes que precisam dessa técnica mais apurada. Não é todo tipo de câncer de pele que precisa dessa técnica, tá? Ainda, para a realidade de Brasil, é uma técnica de exceção. Alguns países já colocam ela como uma das primeiras opções para muitos tumores. A gente ainda não vive essa realidade. No serviço público é muito difícil conseguir cirurgia micrográfica de moço, mas já existe, tá? Eu acho que hoje no Brasil já teve um crescimento maior do número de centros que fazem cirurgia micrográfica de moço. A gente tem praticamente em todos os estados, mas é uma técnica importante, é mais uma arma que a gente tem para curar o câncer de pele. Doutor, e parabéns, porque de certa forma, quando a gente fala em câncer, já é uma coisa agressiva que machuca, não só o local, mas psicologicamente falando, e essa possibilidade de você realizar uma cirurgia e não retirar muito além para não deixar o local tão danificado, eu acho que já ajuda aí o psicológico das pessoas que passam por esse problema, né? Principalmente a primeira lesão que o paciente vai tratar, ela é muito complexa, porque assim, quando você dá um diagnóstico de câncer de pele para alguém, parece que você entregou um atestado de óbito sem data. Sim. E na maioria das vezes aquele tumor não é agressivo. Aí o paciente diz assim, ele está falando que é tranquilo essa lesão para me deixar tranquilo, para me deixar sossegado. Na verdade isso é grave, ele não quer me dizer, ele é bonzinho. Não é isso, gente. É que a maior parte dos cânceres de pele realmente não é tão agressiva. Depois de um tempo, como o paciente geralmente tem mais de uma lesão no decorrer da vida, ele começa a ficar um pouco tranquilo, mas no início isso é complicado. Segunda coisa, como eu falei antes, a maior parte dos tumores da gente é na face. E imagina hoje a gente com a longevidade maior, a gente vivendo mais anos, você começar a ficar com o seu rosto mutilado. Então, quando você pode poupar mutilações, deformar menos, vai oferecer uma qualidade de vida melhor para aquele indivíduo. Então, seja com diagnóstico precoce com uma cirurgia menor, ou com a cirurgia que você tire menos margem, como a cirurgia micrográfica de moço, tudo isso vai oferecer um conforto maior para o paciente no pós-tratamento. Claro, tratar câncer de pele, primeiro objetivo é curar, segundo objetivo é deixar funcionando. Terceiro ponto é que é estética. Mas não é que ela não seja importante, é que os outros dois são muito mais importantes. Com certeza, doutor. Doutor, eu ficaria aqui por horas. Tem muitas perguntas ainda que a gente não pôde fazer, mas o programa precisa ser encerrado. Eu agradeço a sua participação aqui no Saúde Ativa. Bom, a gente fica à disposição, se precisar de outras visitas a gente vem. E queria finalizar só reforçando o convite, né, para a população participar do Dezembro Laranja, seja nas redes sociais, tá? Seja no atendimento presencial que vai acontecer no próximo dia 3 de dezembro, no sábado, no Hospital Universitário, um atendimento porta aberta, de 8 da manhã às 4 da tarde, não precisa de agendamento, não precisa chegar muito cedo para fazer fila, a gente vai estar lá atendendo todo mundo, vão ser só dermatologistas que vão estar atendendo nesse dia, lá no hospital, e na medida do possível a gente vai tentar resolver os casos que surjam, seja com cirurgia de imediato ou encaminhando para o devido atendimento. Então, população que puder comparecer, eu acho que é uma forma de você investir na sua saúde, você ter um diagnóstico por especialistas e de forma gratuita, e isso eu acho que vale a pena vocês comparecerem. Então, recapitulando, dia 3 de dezembro, no Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, batendo esse papo. E com certeza, se vocês quiserem esclarecer, tirar outras dúvidas, a gente está colocando aqui as redes sociais e vocês podem acompanhar o trabalho e tirar diversas dúvidas em relação ao câncer de pele. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida e eu aguardo todos vocês. Até lá!